Bem-vindos a mais um Patcast. E hoje nós estamos recebendo Carla. Ela é dentista e professora universitária. E nós vamos conversar um pouquinho sobre odontologia. Seja bem-vinda, Carla. Obrigada, é uma honra estar aqui com vocês, estar aqui com a Patrícia, essa grande profissional, essa mãe, mulher exemplar. Obrigada. Idem, o mesmo para você. Carla, então vamos começar um pouquinho, né, esse bate-papo nosso, bem tranquilo, bem leve, para a gente levar mesmo esse conhecimento da odontologia, do mercado de trabalho, do curso, para quem estiver pensando em seguir, né, essa carreira. Mas antes, eu gostaria que você falasse para a gente um pouquinho como que foi seu processo de escolha. Como que foi para você esse momento que a gente sabe que é um momento tão delicado na vida do adolescente, né? Então, gente, a minha história com odontologia começou aos 6 anos de idade. Eu me apaixonei pela minha dentista, fiquei encantada com aquele trabalho que ela fazia. E aí eu, desde pequena, sonhava em ser dentista. Então não tive um plano B, eu só tinha um plano A. E aí eu queria muito ser dentista, queria ser igual a ela. Ela realmente foi uma inspiração para mim como profissional. Eu lembro que ela tinha uma voz doce, meiga para atender, sabe? Assim, isso ficou marcado em mim. E aí, então, eu sempre sonhei. Na minha época, triste falar isso, mas é verdade, só existia Unimontes. A gente não tinha outra opção, né? E a odontologia, gente, a gente sabe que é um curso caro. Porque nós temos os instrumentais que a gente compra, os materiais, então não é um curso que você só olha a mensalidade. Então, na minha época tinha a Unimontes, minha mãe falou: olha, minha filha, não dá para você fazer em outro lugar. Então, eu tinha um plano A, que era fazer odontologia, e ele só podia acontecer na Unimontes. E aí, então, vem toda aquela pressão. Eu não esqueço daquela pressão, daquela carga de ter que passar no vestibular, que agora a Unimontes vai voltar a ter o vestibular, né? Mas na minha época ainda era vestibular. E foram dias difíceis, mas que graças a Deus deu tudo certo. Consegui passar, entrei, realizei o grande sonho da minha vida, que era ser dentista, né? E na faculdade de odontologia, assim, quando eu entrei com uma imagem do que seria o dentista, né? Eu achei que eu ia cuidar de dente, né? E depois, ao longo do curso, eu descobri que eu poderia transformar sorrisos. E hoje, depois aí de quase 18 anos e meio de profissão, eu descobri que, na verdade, nós transformamos vidas, né, através da nossa profissão, todos os profissionais. Não é só odontologia, não é só psicologia. Eu acho que quando a gente faz com muito amor, a gente transforma as vidas ao nosso redor, né, Patrícia? Isso. E é bonito você trazer isso, e realmente é o que acontece, porque quando a gente faz com amor, a gente tem É, um propósito, e não é só, como você falou, vai além de cuidar é, de sorrisos, de dentes, você está cuidando do ser, isso. né, da autoestima da pessoa, então você está transformando vidas realmente. E quando você falou que você foi inspirada pela sua dentista, assim que você falou, me veio o pensamento: quantas e quantas crianças e adolescentes você não deve inspirar também? Tomara, né? Porque é fantástico a gente, como cliente, como mãe, ver a alegria que as crianças vão ao dentista, pedem para ir ao dentista. E isso é muito bonito. Então, imagino que quantas e quantas crianças e adolescentes você, não só no consultório, mas também, né, na vida, você inspira, você faz esse gesto de carinho. E, assim, a minha mãe era professora alfabetizadora. E aí uma cena me marcou muito na minha formação, que foi minha mãe ela fez a inclusão escolar, ainda não existia inclusão escolar. Então uma aluna da APAE, ela levou para dentro de uma escola pública e ela alfabetizou essa menina. E aquilo mexeu muito com a gente. Essa menina veio para o nosso convívio familiar depois. E então nós crescemos com a presença de uma pessoa com deficiência dentro da nossa casa. E aí eu falava assim: eu quero fazer odontologia para eu ser dentista desse público. Eu quero tratar essas pessoas. Daí eu nem sabia que existia essa especialidade. Quando eu entrei na faculdade, meu irmão já fazia psicologia, ele me deu um grande conselho, que eu dou para todos os meus alunos, né? Eu também sou professora hoje, ele falou assim: não faça da sua graduação uma pós-graduação. Então, às vezes, a gente pensa que a gente tem que só abrir aquela porta.
E aí a gente mira naquela porta e põe todas as nossas energias naquela porta, mas a gente não pode fazer isso. Porque a vida é um monte de porta aberta, né? Então a gente e aí foi isso que eu fiz durante a graduação, eu abri todas as portas. Eu era monitora de todas as disciplinas, eu vivia colada em todos os professores, eu vivi realmente a graduação, assim. E me encantei por várias especialidades, que a odontologia tem muitas especialidades, né? Às vezes a gente acha que é um campo limitado, mas não, a gente tem desde a atuação hospitalar, né, os dentistas hospitalares, os dentistas oncológicos, trabalham aí com as pessoas que estão passando pelo processo de quimioterapia, radioterapia. Temos também aqueles que cuidam das doenças da boca, os estomatologistas, ou que trabalham em laboratório lendo as lâminas, que são os patologistas. Temos também os dentistas que trabalham com crianças, são os odontopediatras. A minha especialidade são os dentistas de pacientes com necessidades especiais, os que trabalham com a parte estética, que é a dentística, e também os que trabalham com a harmonização orofacial, né, que está bem em moda. Temos os cirurgiões bucomaxilo, que operam no hospital, periodontistas, que trabalham com as gengivas, endodontistas de canal, ortodontistas de aparelho. São muitas especialidades. A São gente até muitas. prótese, são muitas, a gente até se perde. E esse processo, igual você falou, né? Quando você estava na faculdade, eu acho isso muito interessante, experimentar. Né? Você falou Isso, que fez monitoria em várias matérias, várias isso. disciplinas, e experimentou várias áreas. E eu acho isso tão importante, É, porque é só na prática que você vai conseguir exatamente. perceber o que realmente é cada especialização, né, cada especialidade. Uhum. Então, assim, eu falo que é um segundo momento. Se a gente tem esse primeiro momento de escolha, que é decidir o curso, que para uns às vezes é mais fácil, porque eu já tenho bem definido o que pensa em fazer, ou tem uma facilidade maior para decidir, mas a escolha profissional é a primeira, a escolha da especialização É assim. é a segunda grande escolha, né, nesse universo das profissões que o jovem vai ter que fazer. E é muito bacana você mostrar quantas possibilidades dentro É. da odontologia tem, né, e não simplesmente fechado no consultório, igual você mesma falou, né, que você faz. E conta pra gente como que é aí um pouquinho seu dia a dia, Carla. A minha rotina é bem puxada, né, mas eu gosto de novidades, então, assim, meu dia a dia ele é dinâmico. Então tem dia que eu estou na universidade, né, na Unimontes ou na FCO, tem dia que eu estou no consultório, mas o que eu acho fantástico é porque como a gente trabalha com pessoas, a gente nunca faz a mesma coisa. É sempre diferente, né, você fala assim: "Gente, mas é o mesmo, vamos dizer, o mesmo tipo de restauração, né?". Não, não é, porque a pessoa é diferente. Então isso é que é a magia que eu acho do consultório, do tratamento, do acompanhamento que a gente faz, e aí às vezes você começa atendendo, você atende a família inteira, aí dali a pouco você já está familiarizado com todo mundo, você já conhece aquela história, então eu acho incrível. Eu lembro um dia que me marcou muito, que minha secretária, ela já estava comigo há muito tempo, minha auxiliar de consultório, ela falou assim: "Carla, você conhece ela de onde?", a da paciente, né. Aí eu falei: "Uai, daqui do consultório". Ela: "Vocês não são amigas?". Eu falei: Só do consultório". Ela falou: "Mas não tem condições, gente, é tanta intimidade", porque a gente acaba criando essa intimidade Um mesmo e vínculo, né? como isso é interessante, né, como isso é bom. E na graduação a mesma coisa, né, a gente se une, assim, aos alunos, depois a gente acompanha a jornada profissional de cada um, a gente se torna, às vezes, até um pouco conselheira, um pouco mãe, levo para dentro do consultório também alguns que querem conhecer a especialidade, né, e falam assim: "Nossa, posso viver um pouco do seu dia a dia?". Isso eu acho interessante para quem está querendo escolher, né, falar assim com um profissional: "Eu posso te acompanhar na sua rotina?". Porque uma coisa é a gente imaginar como é a rotina desse profissional, outra coisa é a gente ir, né, para a E prática, isso, ir a campo ir a mesmo, e campo ali ver. experimentar, né? E eu acho isso fantástico. Então, se você tem essa possibilidade de você fazer isso, eu acho que vale a pena, né, você experimentar. Essa experimentação ela é muito saudável. Então eu faço isso também com meus alunos, deixo eles me acompanhar também para eles poderem ver. Mas eu falo que é uma rotina dinâmica, não tem como cansar, não tem como ser enjoativa, assim, sabe, é muito bom. Não, e sorte deles que você tem essa disponibilidade, de poder recebê-los, para poder estar experimentando, mas profissionais deveriam, né, muitos profissionais abrem esse espaço, Sim. mas eu acredito que mais profissionais de mais áreas
poderiam abrir mais esse espaço para que os jovens pudessem realmente conhecer. Porque eu falo muito que quando você está buscando a profissão a seguir, geralmente você pega, na nossa época, né, o guia de estudante, ali, né, um Foi longe. manual. Agora, hoje em dia, o pessoal pega na internet. Então, vai ler, eles vão ler o que é o curso, né, o que que faz no curso, mas eu acho que é muito raso. É, Porque, como você bem colocou, a prática vai muito além do que está descrito nos manuais, né, é, como ela é, pode ser mais rica, mais interessante e mais gratificante. com certeza. E aí também escolher um bom profissional para você acompanhar, um profissional que ame o que faz, que é diferente também, né, quando a gente acompanha um profissional que ele ama o que ele faz com muito amor, é bem diferente. Mas essa questão que a gente estava falando das portas que se abrem, eu acabei fazendo 3 especialidades, eu tenho 3 especialidades, acho que eu faria até mais, porque eu gosto tanto de odontologia. Eu estou sempre me renovando, assim, eu fiz a dentística, né, que é a parte toda das restaurações estéticas, aí que faz clareamento, faz também a prevenção, prótese, que é a reabilitação, e fiz pacientes com necessidades especiais, que realmente é meu dodói, assim, é meu carinho, né, minha grande paixão. E dentro de pacientes com necessidades especiais, muitos de vocês devem estar pensando assim, que eu só trabalho com pacientes síndrome de Down, autista, e não, vai muito além disso. Então, na odontologia, aqui vai entrar qualquer pessoa que requeira um olhar especial. Um exemplo, paciente fóbico, aquele paciente que tem pânico de dentista. Então, a gente atende esse paciente aqui. A gente também atende o paciente com alguma alteração sistêmica, ou seja, o paciente cardiopata, que tem um probleminha de coração, que tem alguma alteração de rins, de fígado, de qualquer alteração, diabetes, qualquer complicação também. Também o paciente que tem qualquer síndrome, ele vai entrar assim aqui, ou algum transtorno comportamental, psiquiátrico. Então, é muito amplo. A gestante, porque a gestante, durante um período, né, a gente está gestante, a gente precisa de um cuidado diferenciado. Então é muito amplo, assim, então por isso que eu falo, é muito dinâmico, não é só uma coisa, todo dia é uma novidade, a cada paciente que entra é uma história nova e é uma novidade. E uma coisa fantástica, Patrícia, que eu acho que você também vive, é que a gente acha que a gente vai doar muito, mas não, a gente recebe Recebe, demais, né. recebe. É incrível como que a gente cresce como pessoa, né, na nossa profissão, assim, no contato com outras pessoas, é só agradecer mesmo, nossa, é incrível. Não, e a gente percebe só do amor, né, que você fala da Aham. odontologia, a gente percebe no seu jeito de falar, no seu olhar, que é amor pela profissão. E isso é o que as pessoas precisam entender, que é o grande diferencial. Quando você está escolhendo uma profissão, você precisa amar aquilo que você faz. Sim. Você precisa ter interesse por aquilo É, que você faz. Eu costumo brincar que até para fazer um bolo a gente tem que gostar, com certeza. porque senão mesmo aquele que já vem o pacotinho pronto, que é só acrescentar o ovo e o leite, ele fica Solado, ele não vai dar solado, certo. então não dá. Para cuidar de planta você tem que amar. É. Então, você precisa primeiro de tudo amar aquilo que você faz. E isso a gente percebe que você ama. Colocar uma pitadinha de Sim, amor, né. isso tem que ter. E é bonito perceber isso e como as pessoas deveriam buscar, acima de tudo, fazer aquilo que ama, aquilo que gosta. É. E é difícil, a gente entende que é difícil até vocês encontrarem, assim, né, eu falo isso, eu falo até com minhas filhas, não tem problema a gente mudar de opinião. Às vezes a gente acha que a gente está indo por um caminho e acha que aquele é o melhor caminho, mas aí no meio do caminho você descobre que não. E o que que tem mudar? Tá Né, tudo toda mudança certo, está né? tudo certo, está tudo bem, né. Então não precisa dessa agonia, desse sofrimento, desse peso. Pode ser mais leve o processo, né, esse processo ele pode acontecer com mais leveza. E eu costumo falar também, Carla, quando você toca nessa questão aí da leveza, a frase que eu estou escolhendo um curso para o resto da minha vida, ela traz esse peso. Nossa, demais. Né, não só a pressão que o adolescente vive para decidir tão jovem, muitos com 17 anos, com 18 anos, são muito jovens. E você pensar que você está escolhendo um curso para o resto da sua vida, realmente traz um peso. Porém, a gente tem que ter esse cuidado
Que pode ser, claro que a gente quer, né, que seja uma escolha assertiva, que o jovem já faça a escolha certa, que trilhe um caminho brilhante, mas se, por exemplo, se de repente ele perceber que não é aquilo, ok, Ok. né. Quantas e quantas pessoas que a gente conhece que fizeram um curso, terminaram e depois vieram fazer outro curso, ou no meio do curso, não quiseram continuar. Claro que a gente trabalha para isso não acontecer, porque a gente percebe que tem a taxa de evasão da faculdade é uma taxa alta. Então a gente trabalha para que isso não aconteça. Mas se por acaso, em algum momento, porém também tem que observar que obstáculos vão existir. Sim, Não é qualquer obstáculo: "Ai, não gosto. Ai, tá difícil. Ai, não quero". Então a gente também tem que ter esse cuidado de perceber: "Espera aí, tá difícil, porque realmente são desafios que eu vou ter que enfrentar, ou eu não gosto, não estou uhum. gostando, quero Não é mudar, minha vocação. não é minha vocação". Então tem que estar atento para esses pontos também. Hoje, na graduação, eu tenho muitos alunos que estão cursando a sua segunda graduação, muitos, principalmente no noturno. Então, às vezes, a gente não tem a possibilidade de ficar só se dedicando à faculdade. A vida nos colocou outros desafios e eles precisaram trabalhar mais cedo, né, para até ajudar no sustento da família, enfim. Então, por outros motivos, aí agora eles falam: "Agora eu posso realizar o sonho da minha vida". Então, sempre é tempo da gente realizar os sonhos da nossa vida, né. A gente não pode colocar os nossos sonhos em baús e trancá-los. Então eu acho que, assim, a gente sempre tem que sonhar. E na odontologia eu achava também que eu ia ficar só no consultório, eu achava. Mas olha só que coisa boa, depois eu fui para a graduação abre outras portas para a gente, né. Então quando você vê, você não imagina que você poderia estar em tantos lugares, né, fazendo a sua profissão de maneiras tão diferentes. Né, seja numa palestra, numa educação em saúde, seja numa equipe multiprofissional na saúde pública, né, que é tão rico, ou como eu disse, dentro de um hospital, né, ali trabalhando dentro de uma UTI, ou dentro do centro cirúrgico, como muitos dentistas trabalham, né. No meu caso, fui para a graduação, estou no consultório e também me tornei escritora. Sim, vamos mostrar o Eu livro. acabei me tornando uma escritora, porque eu gosto muito dessa questão, sempre tem um olhar, né, para tudo aquilo que traz um sofrimento para o ser humano. E dentro da odontologia, a maior causa de evasão escolar não é a ausência dentária, sabe. A maior causa de evasão escolar é o estigma, a dor causada pelas fissuras lábio-palatinas, que antigamente era vulgarmente chamado aí de lábio leporino, né, muita gente ainda conhece assim. Então o nome são as fissuras lábio-palatinas, essas fissuras elas trazem, eh, cicatrizes que vão muito além da estética, né, elas são cicatrizes na alma, que às vezes a gente vai ter uma repercussão na voz, na fala, na audição, na própria alimentação, mas o tratamento, quando ele é feito certinho, desde o início ali, né, desde o nascimento, tudo corre muito bem, tudo flui muito bem, mas ainda fica esse estigma. E aí, depois da gente pesquisar muito sobre isso, eu resolvi escrever o livro, Belinha, a menina que aprendeu a sorrir. E esse livro, Patrícia, ele conta a história de uma menina que como essas crianças sofrem no ambiente escolar, eu falei: "Então nós temos que ir onde? Na escola, no cerne do problema, né". Então a Belinha, com a ajuda dos colegas dela, ela é uma menina que tem vergonha de falar em público e de sorrir. E aí ela então, com a ajuda deles, ela está prestes a fazer sua última cirurgia reparadora, ela ganha essa força deles, do amor desses colegas, para ela poder vencer, né, todo esse sofrimento que ela sofre aí, por causa dessa fissura que ela teve, dessas cicatrizes. E quando eu vou nas escolas contar a história, eu sempre falo com os meninos assim: "Sabem o que foi que curou a Belinha? Não foi os médicos, dentistas, psicólogos, fonoaudiólogos que trataram dela não. O que curou elas foi o amor dos Ah, coleguinhas". que lindo, E é a Carla. verdade, né. É, O que cura é o amor. isso. E se a gente tem meu irmão ele costuma falar assim: "Nessa vida a gente só precisa de alguém que acredite na gente". Se a gente tiver uma pessoa que acredite na gente, que
torça pela gente, a gente vai longe. E é verdade, né? Então a gente tem que estar sempre com essa torcida aí pelas pessoas que a gente ama, pelas pessoas que estão ao nosso redor. A gente pode fazer elas crescerem ou a gente pode diminuir elas também, né? A Sim. gente tem esse poder. Só aí vai cabe a nós decidirmos. Então esse momento difícil que vocês estão passando aí de escolha, ele pode ficar mais leve se vocês se apoiarem. Né? Que tal formar uma roda de conversa entre os amigos, entre os colegas, trocar essas ideias, né? Às vezes o pai tem uma profissão, o pai do outro tem outra. Vamos acompanhar, Isso. né? Conhecer, né? E fazer isso ficar mais leve. Olha eu entrando na área da Patrícia, nada a ver. Tudo, tudo a ver. E eu falo também, Carla, esse ponto é interessante, porque muitas vezes o jovem se sente muito sozinho nesse momento da escolha. E quando você, né, sugere esse encontro, essa partilha, eu acredito muito no trabalho de orientação profissional em grupo. Por quê? Esse sentimento de grupo, de que eu não estou Sozinho. sozinho, de que o outro também está passando pela mesma dificuldade que eu estou passando nesse momento, isso de uma certa forma te serve de apoio. Não que você todo mundo tem que estar passando a mesma dificuldade que você, não. Mas você saber, porque você pensar que só você que não escolheu o curso, e de repente o que a gente percebe na prática, muitos alunos que queria determinado curso, não conseguiu a pontuação exigida para aquele curso, mas todos os colegas já estão entrando na faculdade, ele acaba indo fazer um curso que talvez esteja dentro da pontuação que ele conseguiu, para ele também entrar, para ele se sentir. É o tal sentimento de pertencimento. Eu preciso pertencer. Então, se todos os meus amigos já estão fazendo, todos os meus primos, então eles têm que ter muito cuidado também com essa comparação. Ninguém é igual a ninguém. Cada um vai entrar no Exatamente. seu tempo, com as dificuldades de cada um, com as facilidades de cada um. É tudo muito individualizado. E num grupo você consegue ver tanto essas particularidades e consegue perceber que você não está sozinho. E isso é muito bacana, eu sempre gostei muito do trabalho em grupo, justamente por isso, por esse sentimento grupal. E cada um tem seu momento, né? E tá tudo bem. Cada um. Eu sempre, durante a graduação, eu dizia que eu queria ser professora universitária. Mas, e tive colegas que já foram terminando e já foram para o mestrado e já traçaram esses caminhos, mas eu queria experimentar o consultório. Eu queria ter uma bagagem de consultório. Então eu fui viver o consultório, fiquei bons anos ali dentro, para depois ingressar aí no magistério. E está tudo bem, Tá tudo cada um bem. no seu momento, né? E só Acho aí que você traz para a gente um exemplo de como que é ter a odontologia como cerne, mas você não fica presa no consultório, você é professora universitária, você é escritora, você faz muito além do que você imaginou é, que a odontologia fosse te presentear. E ela te presenteou com exatamente. muito mais, né? E o mercado de trabalho hoje, o que que você falaria para quem, né, está pensando em cursar odontologia? Como que você vê o mercado de trabalho? O mercado de trabalho hoje, para a odontologia, como eu disse a vocês, nós temos muitas especialidades. Ele é muito amplo, muito aberto. E o que eu vejo, às vezes, é que vai todo mundo numa portinha só. Então, eu sempre puxo os meninos para irem para outras áreas que vêm surgindo e que vêm ganhando, vêm crescendo muito. Né? Então, por exemplo, a odontogeriatria, né? Nossa população está envelhecendo, a gente precisa de odontogeriatras, o atendimento domiciliar, home care, né? Que vem crescendo aí cada vez mais. Então, a odontologia, o hospitalar também, a odontologia, ela é muito grande. E você não precisa ficar preso assim, sabe? Só, não, eu quero só atender, fazer, acho que eu vou só fazer restauração. Não, não é isso que é odontologia. A odontologia vai muito além. Então, você pode escolher dentro da odontologia vários campos. Você pode ficar dentro do laboratório, lendo lâminas, sendo patologista. Você pode ir para a vida acadêmica.
pode ser pesquisador. Quantos colegas pesquisadores nós temos hoje? Né, assim, fazendo só pesquisador, não, gente, não é só não, porque ser pesquisador já é muito difícil, ainda mais no Brasil. Então, realmente, eu acho um mercado muito promissor, sabe? Nesse sentido, ele é amplo. A gente só não pode ficar sempre preso para fazer mais do mesmo, assim, ou fechar portas, né? Então, a gente tem que se abrir e viver isso. Como eu falei com vocês, eu vivi minha graduação inteiramente, Plenamente, né? plenamente. E aí, no meu internato, no último ano, eu fui sorteada para ir parar em Espinosa, que era na divisa com a Bahia, né? Então, eu fui para a cidade mais distante daqui. Falei, ai, gente, já que eu estou aqui, também vou viver isso aqui intensamente. E aí, eu cheguei lá, a gente não tinha consultório para atender, a gente colocava, Patrícia, colchões sobre as cadeiras, deitava a cabeça das crianças no colo e atendia assim. Nosso trabalho foi lindo, a gente ganhou uma menção honrosa e até pela universidade, e aí na época estava tendo um concurso. Falei: "Ah, vou tentar só por tentar". Passei no concurso, fiquei assim, sabe, extremamente satisfeita de já formar empregada, Sim. mas aí uma cidade vizinha me convidou, eu falei: "Ah, gente, tô solteira, nova, vou embora", né, e fui trabalhar com saúde pública. Depois eu voltei. Então eu acho que a vida ela vai abrindo várias portas para a gente, até para a gente saber o que a gente não quer para a Várias gente. possibilidades, né? É, E exatamente isso. Muitas vezes tem uma porta aberta e é mais cômodo. Tá isso. seguindo a fila, aí tá todo mundo indo ali naquela porta. E é mais confortável, porque talvez você já sabe que aquilo ali vai dar certo. É, O arriscar-se, é, que aí que vem. Você se arrisca abrindo uma nova porta e abrindo novas possibilidades. Isso que é muito bacana. é, com certeza. E então eu acho que a odontologia é promissora nesse sentido, porque a gente tem muitas portas, são muitas especialidades. Então, se você não quiser fazer uma coisa, você tem outra completamente diferente, sabe? Assim, você consegue ter, porque a odontologia a gente precisa de uma destreza manual. Diferente de algumas outras profissões, a gente vai precisar. Então, para você precisa fazer reconstruções ali, né? Então, você precisa dominar uma arte técnica manual, tem que ter uma coordenação motora fina boa. Mas se você não detém, você também consegue fazer outros tipos de trabalho dentro da odontologia, né? Que vão além disso. Então, eu sou apaixonada, né, com odontologia, então eu vou querer convencer todo mundo a fazer odonto, a ser meu aluno. E serão muito felizes. Ai, meu Deus. E Carla, como no caso da Belinha, do livro, você já teve algum caso no consultório parecido com o dela, onde você teve que fazer toda essa abordagem? Você já teve? Conta pra gente. Já, já vivi essa situação, uma situação muito delicada, da pessoa não sorrir por causa, da vergonha dos dentes, né, com muita vergonha dos dentes. E é uma situação, assim, que vai além, sabe, gente, do cuidado, do zelo. É tão eu falo que o melhor órgão é aquele que a gente nem lembra que ele existe. "Ai, comecei a sentir uma dor de cabeça. Ai, eu lembrei que eu tenho uma cabeça aqui que está doendo. Ai, meu dedo está doendo. Meu dente está incomodando, é porque tem alguma coisa de errado". Então essa pessoa, ela não s várias pessoas, né, que já nos procuraram por conta disso, da vergonha de sorrir, ou, por, não conseguirem se relacionar na vida por conta do sorriso, da vergonha do sorriso. A pessoa mesmo, ela cria um preconceito em relação a ela, ela acha que todo mundo quando conversa olha só para o sorriso dela. Então são várias nuances que a gente tem, né, sobre isso. E eu acho que a grande questão não é ir lá e transformar esse sorriso, colocar porcelana de fora a fora, implante, aparelho. Eu acho que a grande questão é acolher essa alma que sofre, né, e saber também orientá-la: "Olha, você precisa também de uma ajuda de um outro profissional, que é um psicólogo. Nós vamos te ajudar, você vai conseguir", porque vai muito além. Então hoje a gente entende que a gente consegue tocar nessas pessoas, né, de várias maneiras. Então a gente nem imagina quantas vidas a gente transforma. Mas a gente não precisa ser profissional para isso não, né, Patrícia? A gente transforma através de um bom dia que você dá para o porteiro de sua escola, o jeito que você trata a sua professora, né, gente, é tão difícil hoje estar dentro de uma sala de aula, então você chegar para a sua professora e perguntar: "Professora, está tudo bem?".
está precisando de alguma ajuda, ali você transforma a vida dela, do seu pai, da sua mãe. Então eu acho que a gente pode transformar a vida de outras pessoas com muito pouco. O livro da Belinha, para mim, foi uma grande surpresa e foi um agente transformador que eu não imaginava. Ele é um livro de doação, né, ele é de distribuição gratuita, então a gente não vende. Mas esse livro ele já chegou até aldeias indígenas, regiões quilombolas, ver pessoas de outros municípios, assim, de outros estados que já nos mandam mensagem que, eu tenho uma sobrinha e eu dei esse livro para essa sobrinha porque ela tinha uma fissura. Então são vidas, são transformadas. E eu acho que nesses anos todos de odontologia, uma das maiores emoções que eu vivi, a Belinha, gente, é uma personagem fictícia, ela não existe. Eu me inspirei em um sorriso que eu vi realmente, mas ela é uma personagem. E aí eu fui contar essa história na escola dos nossos filhos, e foi até durante a pandemia, todo mundo estava de máscara, e uma monitora, ruiva, como a Belinha do livro, ela baixou a máscara e falou: "Meu nome é Isabela, e esse livro conta a história da minha vida". E eu Gente, nunca fiquei tão emocionada quanto aquele dia, porque eu não imaginava. E ela gente, falou: "Nossa, você conseguiu colocar aí tudo que eu vivi". Então, assim, me emocionou demais. E aí, agora, esse ano, nossa. ela me parou no colégio novo e falou, ela é monitora lá, e ela falou assim: "Carla, você não vai acreditar, eu tive uma filha, e ela também tem a fissura lá palatina, mas eu vou contar a história do seu livro para ela". Ô, Carla, E que eu sei que isso vai lindo! ajudar muito no processo Sim, dela. Então, a gente não imagina como a gente pode tocar vidas com tão pouco, né, assim, essa história eu só não sabia, mas ela já existia no meu coração, eu sentei e em uma noite eu escrevi, mas não é porque, eu sou uma grande escritora, não gente, é porque são as inspirações que a gente tem e é o amor que a gente tem, né, e só passei para o papel esse amor, então, e eh um amor que levou esperança, que levou, eh, tanta coisa para tantas pessoas que se identificaram, que já viveram ou que conhecem E eu alguém. não trabalho, né, com equipe, eu não trabalho com pessoas com fissura lá palatina diretamente não, a gente não está dentro de hospital fazendo essas cirurgias corretivas ou fazendo esse acompanhamento, né, não. Mas é porque a gente sente a dor dessas pessoas, né, a gente se coloca no lugar, e então é tão bonito isso, a gente saber que a gente pode ajudar de diferentes maneiras. Então, como eu falei com você, são várias portas. Não é só uma maneira de trabalhar com um grupo. Olha só, eu nem trabalho com esse grupo e consegui, de alguma maneira, ajudar, pelo menos, porque se a gente consegue um, a gente já fez a nossa diferença, né. Isso, Já fez a diferença do nosso trabalho. exatamente, exatamente. Que lindo. Amei saber mais. Eu já conhecia o livro, como você falou, né, os alunos da sala dos nossos filhos, eles receberam o livro, já conhecia, já tinha lido com os meus filhos, e realmente é lindo. Mas você, eh, falar dessa emoção, porque a gente percebe no livro todo esse amor que foi colocado, mas ouvir, gente, da escritora falando é diferente e é muito bonito. Obrigada por dividir conosco. E se fosse para você deixar um recado aí para quem está pensando em trilhar esse caminho da odontologia, qual que seria, Carla? Eh, eu queria dizer para vocês, vou deixar, na verdade, um desejo, né. Eu desejo que vocês, tenham uma leve escolha, que vocês sejam muito leves para escolher. Se o caminho for odontologia, eu desejo que todos os dias vocês acordem, saiam de casa felizes para exercer a profissão de vocês com a mesma felicidade e o mesmo amor que eu exerço. Eu desejo que vocês sejam tão felizes com a odontologia como eu sou. Ah, que lindo! Oh, Carla, queria te agradecer. Eu que agradeço. Muito obrigada pela sua participação, pela sua presença. Foi uma honra tê-la aqui conosco. Espero que a gente consiga tocar também, né, o coração de todos aqueles que assistirem ao nosso podcast e consigam absorver essas palavras e a importância da gente estar levando o bem, da gente estar levando amor, da gente estar levando só coisas boas por onde quer que a gente passe.
na vida, na profissão, em qualquer lugar. Então eu queria te agradecer muito, muito obrigada. Eu que agradeço pela E espero oportunidade. que a gente possa repetir, né, mais vezes. Sim. E é isso aí, pessoal. Gostaria de agradecer vocês também. Muito obrigada e até o próximo podcast. Obrigada, gente.